Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão aqui da Lição dos Jovens. Hoje é sábado, dia 13 de setembro, e a gente vai explorar juntos, olha, uma passagem bem intensa, cheia de lições importantes, Êxodo, capítulos 32 e 33. O título que a nossa lição traz para essa semana é forte, né? Quando Deus desaparece. Uma ideia que, nossa, mexe com a gente. Então, a nossa conversa hoje vai girar em torno desses eventos lá no pé do Monte Sinai. Sabe, vamos olhar para a impaciência do povo, aquela queda chocante na idolatria, o bezerro de ouro, e também a força incrível da intercessão de Moisés e o tema central que acaba emergindo disso tudo, que é a importância, assim, insubstituível da presença de Deus. Para essa análise, a gente tem em mãos o texto bíblico, claro, e também aqueles comentários inspirados de Ellen White, principalmente do livro Patriarcas e Profetas. E vamos buscar um pouco de luz também nos comentários bíblicos adventistas, outras fontes que ajudam a gente a entender a profundidade dessa história toda. A missão aqui é pegar as lições mais cruciais, sabe? Aquelas ideias que ficam com a gente. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Tudo começa com uma ausência, né? Uma ausência sentida. Moisés está lá no alto do Sinai, recebendo as leis de Deus. E já faz tempo, 40 dias. E aqui embaixo, no acampamento, a paciência do povo, se esgota. Êxodo 32, versículo 1, descreve bem essa agitação. Diz assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. É um retrato da ansiedade, né? Da falta de fé tomando conta, não acha? Exatamente. E o que me chama muito a atenção aqui, e outros comentaristas como Matthew Henry também ressaltam isso, é a velocidade. É espantoso como eles caem na idolatria tão rápido. Pensa bem, eles tinham acabado de ver milagres. Coisas extraordinárias, o mar vermelho se abrindo, o maná caindo do céu, água saindo da rocha, a própria voz de Deus trovejando os 10 mandamentos ali do Sinai. Como é que, tão rápido assim, eles chegam a pedir um ídolo? Isso mostra uma fragilidade na fé deles que é assustadora. Talvez uma dependência muito grande da liderança visível do Moisés, ou uma dificuldade, de confiar na presença invisível de Deus quando as coisas parecem demorar um pouco. É verdade. E essa fragilidade toda encontra um eco na figura de Arão, né? O povo pede e ele cede. É chocante ler isso. Arão, o irmão de Moisés, o futuro sumo sacerdote, ele não só concorda, mas ele lidera o processo. Ele pede os brincos de ouro, sabe? Derrete tudo, molda o bezerro e não para por aí. Ele constrói um altar, proclama uma festa ao Senhor para o dia seguinte, que mistura perigosa, né? Práticas pagãs com uma tentativa de ainda ligar aquilo ao Deus verdadeiro. O texto diz que no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Esse folgar, Êxodo 32.6, tem uma conotação de festa meio desregrada, né? Bem diferente da adoração santa que Deus esperava. Essa questão da liderança de Arão é crucial mesmo. Ellen White, lá em Patriarcas e Profetas, ela é bem direta sobre a fraqueza dele nesse momento. Ele tinha autoridade, mas, faltou firmeza moral para resistir à pressão do povo. É um lembrete muito forte sobre a responsabilidade dos líderes, sabe? De permanecerem fiéis aos princípios de Deus, mesmo quando isso não é popular. E ela também menciona um fator que talvez tenha ajudado nessa decadência rápida. A presença daquela multidão mista, lembra? Êxodo 12:38, aquele grupo de não-israelitas que saiu do Egito junto com eles. Segundo ela, eles mantinham influências e práticas pagãs e agiram como um fermento negativo ali no meio do povo. E ela aponta outra coisa que eu acho muito relevante pra gente hoje, a oportunidade perdida. Aquele tempo de espera enquanto Moisés estava lá no monte, poderia ter sido um tempo precioso de reflexão, de estudar a lei que ia ser revelada, de preparação espiritual mesmo. Mas não, em vez disso, a impaciência levou à murmuração e, por fim, à idolatria.
Quantas vezes, talvez, nos nossos tempos de espera por uma resposta de oração, por uma solução para um problema, a gente também se deixa levar pela ansiedade, em vez de usar esse tempo para aprofundar nossa comunhão com Deus? Fica a pergunta, né? Excelente ponto. A impaciência é, de fato, um terreno muito fértil para decisões ruins. E a construção do bezerro não foi só impaciência ou um desvio cultural, não. Foi uma traição profunda, direta da aliança que eles tinham acabado de fazer com Deus. Foi, na prática, dizer, olha, aquele Deus que nos tirou do Egito não é suficiente, ou não está presente. A gente precisa de algo que a gente possa ver, que a gente possa controlar. É a essência da idolatria, né? Substituir o Deus verdadeiro por algo criado, algo que se ajuste às nossas expectativas e demandas imediatas. A situação escala muito rápido. Lá no monte, Deus revela para Moisés o que está acontecendo. E a reação divina é forte, como a gente lê em Êxodo 32. Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Versos 9 e 10. É uma linguagem dura que mostra a santidade de Deus e a gravidade da ofensa. Mas é exatamente aqui que a figura de Moisés brilha de um jeito extraordinário. Sim, a intercessão de Moisés, que vem logo depois, Êxodo 32, 11 a 14, é um dos pontos mais altos de toda a Bíblia. Pensa bem, ele podia ter aceitado a oferta de Deus, ser o pai de uma nova nação, começar do zero. Mas ele não pensa nele. Ele se coloca na brecha, sabe? Entre Deus e o povo pecador. Teologicamente, isso é de uma riqueza imensa. Moisés age como um mediador, um intercessor, que apela não aos méritos do povo, que não tinha mérito nenhum naquele momento, mas ao próprio caráter e às promessas de Deus. E os argumentos que ele usa são fascinantes. Primeiro, ele apela para a reputação de Deus. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Verso 12. Ele está preocupado com a glória de Deus perante as nações. E depois, ele lembra das promessas feitas aos patriarcas. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste. Verso 13. Ele está basicamente dizendo, Senhor, a tua honra e a tua palavra estão em jogo aqui. Que ousadia e que fé na fidelidade de Deus, hein? Essa ousadia é notável, é verdade, e demonstra uma compreensão muito profunda do caráter de Deus. Moisés não está tentando manipular Deus, de forma alguma. Ele está apelando à sua própria natureza, sua misericórdia, sua fidelidade às promessas, e o resultado é poderoso. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Verso 14. É importante a gente entender esse arrependimento de Deus não como uma mudança no caráter dele, mas como uma resposta à mudança nas condições. A intercessão de Moisés colocou um elemento novo ali na situação. Isso mostra o poder real da intercessão. E essa intercessão ainda atinge um clímax, ainda mais impressionante, depois que Moisés desce do monte, quebra as tábuas da lei com toda a razão, né? Injusta indignação, confronta Arão, pune os idólatras, ele volta a subir ao monte e faz uma das orações mais altruístas de toda a Bíblia. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Êxodo 32, 32. Ellen White destaca esse momento como um exemplo, assim, supremo de amor sacrificial. Ele estava disposto a perder a própria salvação, o lugar dele no registro divino, se isso significasse o perdão para o povo dele. Que líder! É um amor que espelha, claro que de forma limitada, o amor de Cristo que realmente tomaria sobre si as consequências do nosso pecado. E a resposta de Deus a Moisés também é significativa. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Verso 33. Isso estabelece o princípio da responsabilidade individual, claro. Mas a intercessão de Moisés, sem dúvida, moveu o coração de Deus para oferecer um caminho de restauração para a nação, mesmo que com consequências. A praga que Deus envia depois, verso 35, mostra que o pecado não ficou impune, mas a destruição total foi evitada.
Tem um equilíbrio delicado aqui entre justiça e misericórdia sendo revelado. Essa tensão continua no capítulo 33, né? Depois desse trauma todo do bezerro de ouro, Deus faz uma declaração que deve ter sido como um soco no estômago para Israel. Sobe para a terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, povo de dura cerviz que és, para que te não consuma eu no caminho. Êxodo 33:3. Ele confirma a promessa da terra, mas retira a garantia da sua presença pessoal direta no meio deles. Ele ofereceria a proteção de um anjo, mas ele mesmo ficaria à distância. Como isso deve ter soado para eles, hein? Provavelmente, num primeiro momento, alguns podem até ter pensado: ufa, ainda vamos para Canaã. Mas a reação que está registrada mostra que eles entenderam a gravidade do que estavam perdendo. O texto diz: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Êxodo 3:3-4. Essa remoção dos adornos é um ato simbólico muito poderoso. Naquela cultura, os adornos podiam representar status, alegria, talvez até alguns amuletos ou conexões com práticas antigas. Retirar tudo isso era um sinal externo de luto profundo, de humilhação, de arrependimento. Era reconhecer que a ausência da presença de Deus era a pior notícia possível. É como se eles finalmente tivessem entendido. A terra prometida sem Deus não é realmente prometida. O verdadeiro prêmio não era a terra, mas aquele que prometeu a terra. E é nesse clima de contrição que Moisés toma outra atitude bem significativa. Ele arma a tenda do encontro fora do acampamento, bem longe dele. Êxodo 33:7. O que essa localização diz pra gente? Essa separação física é carregada de significado. O acampamento tinha sido contaminado pela idolatria. Ao colocar a tenda fora, Moisés estava, de certa forma, criando um espaço sagrado distinto daquela profanação. Era um convite, né? Quem quisesse buscar o Senhor teria que fazer um esforço consciente, sair do meio comum e ir até lá. Isso contrasta com o tabernáculo que seria construído depois, que ficaria no centro do acampamento, simbolizando Deus habitando com o seu povo. Mas naquele momento de crise, a santidade exigia essa separação. E mostra também que, mesmo depois de um pecado coletivo tão grave, a porta para buscar a Deus individualmente continuava aberta. E é nesse lugar separado, a tenda do encontro fora do arraial, que a gente lê sobre a comunhão incrivelmente íntima entre Deus e Moisés. O versículo 11 é um dos mais lindos de Êxodo. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Uau! Face a face, como um amigo. O que a gente pode entender dessa expressão tão forte, especialmente vindo logo depois de Deus dizer que não iria no meio do povo? Essa expressão face a face, panim ou panim, em hebraico provavelmente não significa que Moisés viu a glória total e restrita de Deus. O próprio Moisés pede para ver a glória de Deus mais tarde, no mesmo capítulo 33, e Deus diz que ninguém pode vê-lo e viver. Mas significa sim uma comunicação direta, íntima, sem intermediários, com uma clareza e uma proximidade excepcionais. É uma linguagem de amizade, de confiança profunda. Ellen White comenta sobre como essa comunhão era real e transformadora para Moisés. O contraste é marcante. Enquanto o povo, por causa do pecado, experimentava a distância de Deus, Moisés, o intercessor fiel, mantinha essa conexão privilegiada. Isso reforça a ideia de que a nossa relação pessoal com Deus não depende necessariamente do estado espiritual da comunidade ao redor, mas da nossa própria busca e fidelidade. E essa busca de Moisés pela presença de Deus fica explícita na continuação da conversa. Ele não se contenta com a promessa da terra ou com a ajuda de um anjo. Não, ele insiste. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Ele entende que o sucesso, a segurança,
a própria identidade de Israel como povo de Deus, tudo isso depende dessa presença divina. É a presença de Deus que fazia eles diferentes de todos os outros povos. Exatamente. E essa percepção de Moisés é o ponto central da questão. Ele coloca o relacionamento com Deus acima de todas as outras bênçãos, inclusive acima da conquista de Canaã. Isso é um modelo de liderança e de prioridade espiritual para todos nós. Comentários adventistas, como os que a gente encontra nos guias de estudo ou no comentário bíblico adventista, frequentemente enfatizam que Deus deseja habitar com a gente. O pecado é que cria a barreira. O arrependimento do povo, aquele ato de tirar os adornos e a intercessão de Moisés abrem o caminho para que Deus finalmente diga: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo 33, 14. A restauração da promessa da presença divina é a verdadeira vitória aqui. Isso nos leva de volta ao título da lição: quando Deus desaparece. E talvez aquela tirinha que acompanha a lição desta semana, 23W10, do Michelson Borges e Caleb de Carvalho, a narrativa de Êxodo 32 e 33 nos faz questionar: será que Deus realmente desapareceu no Sinai? Ou foi a percepção do povo que falhou? Eles não conseguiam mais sentir ou confiar na presença divina por causa da impaciência, do medo e, finalmente, do pecado explícito. A tirinha provavelmente deve ilustrar justamente essa dificuldade humana em perceber Deus quando a gente está focado nos nossos próprios ídolos ou ansiedades, né? Creio que sim. A tirinha pode funcionar como um espelho visual para essa nossa luta interna. Deus estava lá, no monte, trabalhando no plano dele, mas a percepção do povo estava distorcida. Isso levanta aquelas perguntas do diálogo aberto da lição, né? Será que Deus estava realmente ausente no deserto, mesmo com o pecado do bezerro, ou a presença dele se manifesta de formas que nem sempre a gente reconhece de cara? Como eles poderiam ter cultivado a certeza da presença divina, mesmo na ausência física de Moisés? E, trazendo para a nossa realidade, o que hoje pode impedir que o nosso coração seja um santuário para Deus? Quais bezerros de ouro modernos, talvez o materialismo, o egoísmo, o entretenimento vazio, a busca por aprovação dos outros, podem nos fazer sentir que Deus desapareceu? E essa reflexão se conecta tão bem com aquele convite de Jesus, lá em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A iniciativa divina, o desejo de comunhão é dele. Deus não quer só falar face a face com Moisés. Ele quer essa intimidade com cada um de nós. A questão é, a gente está disposto a ouvir a batida, a remover os adornos do nosso orgulho e pecado e abrir a porta? Estamos dispostos a sair do acampamento das nossas distrações e buscar a presença dele como bem mais valioso? É a pergunta fundamental que esses capítulos deixam pra gente. A história do bezerro de ouro é um alerta muito sério sobre a facilidade com que a gente pode se desviar, mesmo depois de grandes bênçãos. Mas a história da intercessão de Moisés e da restauração da presença de Deus é uma demonstração poderosa da graça, da misericórdia e do desejo divino de relacionamento. Mostra que o arrependimento sincero e a busca pela presença de Deus acima de tudo abrem caminho para a restauração e para a experiência daquela comunhão íntima que Ele tanto deseja ter com a gente. Que riqueza de lições, hein? Desde a rapidez com que a impaciência pode nos levar ao erro, passando pelo poder transformador da intercessão altruísta, as consequências inevitáveis do pecado, mas também a beleza do arrependimento genuíno, e culminando na compreensão de que a presença de Deus é de fato o nosso maior tesouro. Muita coisa para a gente guardar no coração e aplicar na nossa caminhada diária. Até amanhã, no próximo estudo. Até mais!